E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Uma gravação aqui para uma leitura. O livro do Olavo. Vão ser só alguns parágrafos e colocar aqui alguns pontos. Na verdade, eu puxar uma sardinha para o meu lado, são algumas ideias que eu tinha numa forma de noção e em conversas já tinha manifestado essa opinião. O que eu vou comentar aqui, a opinião que eu vou comentar aqui, eu já tinha comentado com outras pessoas em conversas. E aí eu vejo aqui traduzido nas palavras do Olavo que ele escreve nesse livro. Eu vou ler os parágrafos primeiro antes de comentar. Na parte que ele diz assim, ó. Ele fala aqui, o título do artigo chama Revoluções. Eu não vou ler o artigo completo. Ele chama Revolução Globalista. E aí, no contexto aqui desse parágrafo, desse capítulo, ele cita as revoluções europeias. Ele fala da inglesa e americana, russa e francesa. E ele separa essas quatro revoluções em duas categorias. Um tipo de revolução do que é chamado de revolução, que ele faz uma narrativa aqui para desconstruir a ideia de revolução sobre o que foi feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, e que efetivamente seriam revoluções as intenções e os ideais dos russos e franceses. E ele faz a distinção na questão da forma como foi feita, nas questões estruturais e sociais, e que elas teriam em comum a questão da quantidade de mortes, né, de quantas pessoas foram assassinadas por conflitos ou guerras, com o detalhe de que, especialmente na Rússia, nas chamadas revoluções que têm o caráter socialista, a mortandade é absurdamente maior, né? Uma quantidade absurda, tenebrosa de mortes na questão socialista. Bom, mas aí discorrendo sobre isso, e a parte que eu gostaria de ler, é quando ele fala da relação dos chamados liberais conservadores, das pessoas conservadoras ou de direita, ao se relacionar com os segmentos socialistas, vindos, né, dessa cultura socialista comunista. E aí ele vai dizer assim, falando a respeito dos conservadores: é por não compreenderem isso que muitas vezes as correntes liberais e conservadoras, opondo-se aos aspectos mais vistosos e repugnantes de algum processo revolucionário, acabam por fomentá-lo inconscientemente sob algum outro de seus aspectos, cuja periculosidade lhes escape no momento. No Brasil de hoje, a concentração exclusiva nos males do petismo, do MST e similares pode levar liberais e conservadores a cortejar certos movimentos sociais, na ilusão de poder explorá-lo eleitoralmente. O que aí escapa à visão desses falsos espertos é que tais movimentos, ao menos a longo prazo, desempenham na implantação da nova ordem mundial socialista um papel ainda mais decisivo que o da esquerda nominalmente radical. Então, olha só, quando ele diz aqui que ele fala dos movimentos sociais no Brasil de hoje, movimentos sociais, o petismo e o MST, dois pontos para colocar. O que acontece? Essa gente, ela foi muito considerada e foi dada liberdade para eles naqueles tempos da década de 70, quando esses movimentos tomaram corpo e foi criado inclusive o partido do PT e tal, que numa atitude completamente errada e
se quiser dizer que as intenções eram boas, não eram. Imagina, olha aqui o que o Olavo de Carvalho está dizendo, e eu acredito nisso aqui que ele está dizendo aqui, eu já pensava isso. Que eles querem cortejar, eles querem de alguma forma ter uma relação, um contato com essas pessoas e com esses movimentos com objetivos eleitorais. Ou seja, eles veem nesse grupo já fechado, né, nessa organização já fechada com uma quantidade de pessoas, eles já fazem um paralelo com a quantidade de votos. E aí eles entendem que é como que aquilo ali fosse um atalho. Não, isso aqui já é um esquema de votos, ou o que seria o que a gente costuma chamar de curral eleitoral, que já está pronto, já está fechado e acabado. Que esses movimentos sociais, eles adiantam esse serviço no sentido eleitoral. Uma outra perspectiva da coisa, uma outra forma de eu entender essa situação aqui, e que eu pensava isso mesmo antes de poder ler o que eu estou lendo aqui no livro do Olavo, é que, pessoal, o Lula, o PT, ele é culpa da classe política dominante que já veio antes do PT. Em outras palavras, o Lula, o governo do PT no Brasil de 2002, né, passando pela Dilma, isso é resultado do que fizeram os políticos antes deles. Foram eles que criaram as condições. Eu sou nordestino, moro no Ceará. Uma ideia que eu tenho muito forte é que o Sul e o Sudeste, com toda a sua capacidade, consciência, disposição, o Sul e o Sudeste desenvolveram muito e eles são muito capazes. Inclusive, o que aconteceu? O que acontece? Que todo mundo sabe. Que muita coisa que é construída é feita pelos nordestinos que migraram para lá, em quantidades enormes. Ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas mais audaciosas, mais corajosas, né, mais dispostas, elas, para procurarem uma vida melhor, foram para o Sul e ajudaram a construir esse Sul e esse Sudeste que existe. Por outro lado, pessoal, qual é a realidade dos lugares pobres do Brasil, como o Norte e o Nordeste? Aqui o meu Nordeste aqui. É como que ficou abandonado por esses ditos políticos senhores da sabedoria e da inteligência. O pessoal do PSDB e do PMDB ostentam as suas formações acadêmicas, coisa que, por exemplo, no PT é um negócio desprezado, né? Desprezado, e tem na sua figura máxima, que é o seu fundador, o Lula, justamente uma pessoa desqualificada, mas é tido como uma grande capacidade, né? Porque do que eles subentendem do que de conhecimento uma vida levada na malandragem e nas armações podem, né, acumular na capacidade da pessoa fazer as coisas, né, e ser um líder. É lógico que uma pessoa dentro desse perfil, ele vai ser sim um líder, e até como o Lula é um grande líder, né, o grande líder que o Lula é dessa massa de pessoas ignorantes e dependentes, né? Esse grande líder, ele se forma num país, num lugar onde justamente a mediocridade prevalece. Aí esse líder, ele se impõe, né? Então, quando o Olavo diz que... Quando ele diz que os conservadores e liberais, eles entram em acordo com esses movimentos sociais, eles cortejam esses movimentos com o fim eleitoral, é como aquela história, né? O fim justifica os meios. Eles, na verdade, estão abrindo uma brecha para o caos que vem depois. Porque essas pessoas, eles têm a agenda deles, que não é a agenda conservadora, né? Que são as ideias socialistas e tal. Bom, continuando, ele diz assim, olha, outra ilusão perigosa é a de crer que o advento da administração planetária é uma fatalidade histórica inevitável. A facilidade com que
a pequena Honduras quebrou as pernas do gigante mundialista, mostra que, ao menos por enquanto, o poder desse monstrengo se constitui apenas de um blefe publicitário monumental. É da natureza de todo blefe extrair sua substância vital da crença fictícia que consegue inocular em suas vítimas. Com grande frequência vejo liberais e conservadores repetindo os slogans mais estúpidos do globalismo, como por exemplo o de que certos problemas, narcotráfico, pedofilia, etc., não podem ser enfrentados em escala local, requerendo antes a intervenção de uma autoridade global. O contrassenso dessa afirmativa é tão patente que só um estado geral de sonsice hipnótica pode explicar que desfrute de alguma credibilidade. Aristóteles, Descartes e Leibniz ensinavam que quando você tem um problema grande, a melhor maneira de resolvê-lo é subdividi-lo em unidades menores. A retórica globalista nada pode contra essa regra de método. Ampliar a escala de um problema jamais pode ser um bom meio de enfrentá-lo. A experiência de certas cidades americanas, que praticamente eliminaram a criminalidade de seus territórios usando apenas seus recursos locais, é a melhor prova de que, em vez de ampliar, é preciso diminuir a escala, subdividir o poder e enfrentar os males na dimensão do contato direto e local, em vez de deixar-se embriagar pela grandeza das ambições globais. Então, olha só, ele está tocando num ponto aqui que na entrevista do Bolsonaro no canal Livre da Bandeirantes, quando ele está dando uma explicação a respeito justamente da questão de segurança, aí ele diz assim: nos Estados americanos, as leis penais, aliás, não só as leis penais, né, mas como ele estava falando do assunto de crime, né, então ele falou sobre, ele tocou nesse ponto. Elas são feitas por estado. Cada estado americano tem a sua forma de lidar com a sociedade e com os crimes que acontecem na sociedade. É isso que o Olavo está citando aqui. Então, por quê? O que acontece? Quando você vai falar aqui, e ele citou aqui, o Olavo citou o narcotráfico, por exemplo, aí o pessoal fala de proteção das fronteiras, da inteligência brasileira se associar com as inteligências dos outros lugares, e querem tratar o problema da violência, do crime no Brasil, como se você pudesse atacá-lo todo de uma vez só. E aí ele está falando aqui a respeito de um princípio, né, de um fundamento, de que problemas muito grandes, eles precisam ser estudados minuciosamente, ou seja, nos detalhes desses problemas, e os detalhes e as partes dos problemas serem atacadas de forma direcionada às partes, e não querer direcionar um esforço maior com o problema de uma vez só, né? Bom, então esses pontos aqui que a gente queria compartilhar nessa conversa e um pouco nessa leitura. Um abraço.